E aí, beleza? Hoje vamos recapitular o filme de suspense e mistério chamado Sinais de 2002 com curiosidades e teoria. Então deixa o like e se inscreva no canal e vamos para o vídeo. Em uma tranquila fazenda na zona rural da Pensilvânia, a história começa com um silêncio inquietante. Graham Hayes, um ex-pastor da igreja local, desperta com a ausência de seus filhos na casa. Ele vive com seu irmão mais novo, Merrill, e seus dois filhos, Morgan e Bo. Graham perdeu recentemente sua fé após a trágica morte de sua esposa, Colleen, em um acidente de carro. Esse trauma o afastou completamente da religião e abalou profundamente sua visão do mundo. Logo nas primeiras cenas, Graham percebe algo estranho nos campos de milho da propriedade, misteriosos desenhos gigantescos no milharal, conhecidos como crop circles. Os círculos são perfeitamente simétricos, enormes e surgiram do dia para a noite. Graham, que sempre buscou explicações racionais para tudo, acredita inicialmente que se trata de uma brincadeira de adolescentes locais. Merrill, porém, começa a considerar a possibilidade de algo mais sinistro. O mistério se intensifica quando relatos similares começam a surgir em outras partes do mundo. Círculos idênticos estão aparecendo em plantações de diversos países, sempre com a mesma precisão e simetria impossível de ser feita por humanos em tão pouco tempo. A família começa a perceber que o fenômeno pode ser global e muito mais sério do que imaginavam. Enquanto isso, os personagens são apresentados com mais profundidade. Morgan é um garoto inteligente, curioso e alérgico a tudo. Ele está sempre atento a cada detalhe e começa a pesquisar sobre o fenômeno usando livros e revistas sobre alienígenas. Bo, sua irmã mais nova, tem um comportamento peculiar. Ela constantemente pega copos d'água pela casa, mas nunca os bebe. Diz que a água fica estranha. Esses pequenos comportamentos ganham peso à medida que o enredo avança. Merrill, por outro lado, é um ex-jogador de beisebol frustrado que abandonou a carreira após não atingir o sucesso esperado. Ele vive com um espírito combativo, sempre pronto para proteger a família, mas também lida com seus próprios conflitos internos e com a perda da fé de Graham, que antes era a rocha espiritual da casa. As tensões aumentam quando a televisão começa a exibir imagens de luzes misteriosas no céu. Vídeos amadores captam movimentos rápidos e não identificáveis em várias regiões do mundo. Os noticiários tentam manter a calma da população, mas é evidente que algo extraordinário está acontecendo. Morgan insiste que eles estão diante de uma invasão alienígena, enquanto Graham tenta manter o controle e proteger seus filhos de um possível pânico generalizado. Um momento marcante ocorre quando a família assiste a um vídeo assustador de um aniversário infantil no Brasil. No vídeo, uma criatura humanoide surge rapidamente em frente à câmera, andando de forma abrupta, com aparência claramente não humana. O vídeo é exibido na TV e gera um impacto profundo em todos, principalmente em Merrill, que começa a acreditar firmemente que eles estão prestes a enfrentar algo real e perigoso. A tensão se torna insuportável quando avistam uma figura estranha em sua própria plantação. Graham, tentando ver de perto, leva um susto ao perceber que há realmente algo se movendo entre as fileiras de milho. Ele corre, mas não consegue alcançar a criatura. Em seguida, Graham decide visitar Ray Reid, o homem responsável pela morte de sua esposa em um acidente de carro. Ray, abalado e culpado, confessa que viu uma das criaturas e que está indo embora para tentar escapar de uma possível invasão. Antes de partir, ele revela que trancou uma dessas criaturas no porão de sua casa. Graham, ainda desconfiado, vai até lá. Ao olhar pela porta, vê o reflexo de um braço estranho tentando agarrá-lo. É um momento de tensão extrema que confirma: eles não estão sozinhos. A ameaça é real. A partir daí, a família decide se trancar dentro de casa. As janelas são barricadas, portas reforçadas, e todos se preparam para enfrentar o desconhecido. Durante a noite, os sons ao redor da casa se intensificam. Batidas, arranhões, sombras passando pelas janelas. Os rádios e televisões confirmam: está acontecendo uma invasão em escala mundial. Cidades estão sendo atacadas, pessoas estão desaparecendo. Os alienígenas estão em movimento. Quando os invasores tentam entrar na casa, a família se refugia no porão. Em meio ao pânico e à escuridão, uma tragédia quase ocorre. Morgan tem uma crise asmática e seu inalador ficou do lado de fora. Graham segura o filho nos braços, desesperado, orando,
apesar de ter perdido a fé. Ele implora por um milagre, por ajuda divina. A crise passa, milagrosamente, e todos sobrevivem à noite. Na manhã seguinte, tudo parece calmo. Os sinais de invasão diminuíram. As notícias dizem que os alienígenas começaram a recuar por algum motivo desconhecido. Eles parecem estar indo embora, talvez derrotados por alguma fraqueza. Quando a família tenta retomar a rotina e deixar o porão, percebem que um dos invasores ficou para trás, escondido na casa. É nesse momento que ocorre a cena mais simbólica do filme. O alienígena, em pé na sala, segura Morgan desacordado nos braços. Graham entra e vê o filho aparentemente sem vida. Ele entra em pânico, mas então observa os detalhes. Lembra das últimas palavras de sua esposa antes de morrer, como se tivesse tido uma premonição. Ela disse: "Diga a Meryl para rebater com força." Graham, de súbito, percebe que aquilo era um sinal. Um aviso. Um propósito. Ele grita para Meryl, que observa o bastão de beisebol pendurado na parede, seu velho troféu de fracasso. Meryl pega o bastão e começa a golpear a criatura. Durante a luta, um dos copos d'água deixados por Bo se derrama sobre o alien. A água que antes parecia estranha agora revela sua utilidade. Ela é tóxica para os invasores. Meryl continua batendo e jogando os copos de água no ser, até que ele cai morto. Morgan está desacordado, mas começa a respirar. O ataque não surtiu efeito completo porque, devido à asma, ele não inalou o gás tóxico que a criatura liberou. A crise alérgica foi paradoxalmente sua salvação. Graham, diante disso tudo, começa a ver os eventos de forma diferente. Os sinais, os copos d'água, as últimas palavras da esposa, a asma de Morgan, todos estavam ali por um motivo. Um plano maior que ele ignorava, mas que agora parece fazer sentido. O filme termina meses depois. A casa está em paz. Graham volta a usar seu colar clerical. Ele retorna à igreja, aos ofícios religiosos, à sua fé. A experiência que viveu restaurou sua crença em algo maior. As cicatrizes ficaram, mas agora com um significado mais profundo. A dor da perda deu lugar à compreensão de que, mesmo nos momentos de maior escuridão, pode haver luz, se estivermos atentos aos sinais. Agora vamos para as curiosidades e teoria. Então fica comigo até o final, porque além de 3 curiosidades que talvez você nunca tenha notado, eu vou te apresentar uma teoria surpreendente que pode virar o filme inteiro de cabeça para baixo. Curiosidades. O filme não é sobre alienígenas. Por mais estranho que pareça, Shyamalan nunca quis fazer um filme de invasão alienígena. O verdadeiro foco de Sinais é a fé. O diretor já declarou em entrevistas que os alienígenas são apenas o pano de fundo para contar a história de um homem que perdeu a crença em tudo, e que, aos poucos, começa a enxergar sinais de que há algo além da lógica. Isso muda completamente a leitura do filme, não acha? Cada susto, cada pista, cada reação, tudo gira em torno da ideia de que nada é por acaso. Os copos d'água da BO têm um propósito real. A Bo é uma criança excêntrica, colecionadora de copos com água espalhados pela casa. Muita gente achou que era só um traço peculiar de personagem. Mas Shyamalan é conhecido por não desperdiçar nenhum detalhe. No final do filme, descobrimos que a água é tóxica para os alienígenas. Ou seja, o comportamento aparentemente aleatório da menina salva a família. Isso é um simples acaso, ou um sinal? O taco na parede não é aleatório. O bastão de beisebol pendurado na parede tem um papel simbólico poderoso. Meryl, o irmão de Graham, é um ex-jogador frustrado. Ele abandonou o esporte, acreditando que nunca foi bom o suficiente. Mas é justamente esse taco, e sua habilidade esquecida, que se torna a arma que derrota o invasor. E mais, ele só age depois que Graham se lembra das palavras da esposa, ditas em seu último suspiro: "Diga a Meryl para rebater com força." Uma frase dita antes de morrer, que só faria sentido naquele momento, anos depois. Profético? Com certeza. Teoria. E se não for uma invasão alienígena, mas uma prova divina? Vamos lá, e se os alienígenas não forem alienígenas? Pense bem. Eles surgem de repente, misteriosos, em lugares específicos, e a fraqueza deles é água. Água, que na simbologia religiosa representa purificação, bênção, vida.
Eles não falam, não explicam nada. Atuam como sombras. Criaturas que se movem no escuro, testando a fé de quem está prestes a desistir de tudo. Agora junte isso à história de Graham. Um ex-pastor que perde a fé após a morte da esposa. A tragédia o transforma em um homem amargo, cético, solitário. Mas tudo começa a mudar quando ele vê que existem sinais de que sua esposa sabia de algo, que o comportamento da filha era parte de um plano, que até a condição do filho serviu para protegê-lo. Tudo ao redor dele começa a se conectar de uma forma tão perfeita que desafia qualquer lógica racional. A invasão seria, então, uma metáfora para o caos, para o mal, para a prova final que força Graham a enfrentar seus medos, acima de tudo, escolher acreditar novamente. Porque fé não é acreditar quando tudo está bem. Fé é confiar quando o mundo desmorona ao seu redor. E foi isso que Sinais mostrou, não como um simples filme de ficção, mas como uma jornada espiritual camuflada em um suspense alienígena. Você ainda acha que Sinais é só sobre ETs invadindo a Terra? Ou será que é sobre reencontrar o propósito perdido, sobre reconhecer que os detalhes, até os mais estranhos, fazem parte de algo maior? Conta pra mim nos comentários o que você acha dessa teoria. E se você curtiu essas curiosidades, já deixa o like e se inscreve no canal, porque aqui, cada filme esconde uma história ainda mais profunda do que parece.